Olá, eu sou César Barbosa e hoje lerei um trecho da obra História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo, mais precisamente do capítulo A Literatura Grega, onde ele disserta sobre Homero e as suas duas obras monumentais, a Ilíada e a Odisseia, alicerces da literatura universal. A Ilíada, principalmente, é considerada um dos melhores livros já escritos de todos os tempos e um dos primeiros. E foi levantada uma questão conhecida como a questão homérica por filólogos por volta de 200 anos atrás, que estas duas obras não teriam sido escritas pelo mesmo autor e provavelmente nem elas individualmente teriam sido obra de um único autor, por haver nelas, por existir diferenças de textos com diferenças estilísticas. E então, Otto Maria Carpo, ele fala sobre essa questão homérica neste capítulo, dá sua opinião. Ele acredita na unidade das obras, acredita que as duas obras se completam, que as duas obras foram feitas pelo mesmo autor, Homero, e não por um coletivo grego, por um grupo de editores, apesar de ela ter passado por revisões prováveis, é claro, uma obra de quase 3.000 anos, certamente passou por várias mãos. Então, leamos nós qual o entendimento de Otto Maria Carpo sobre o Homero, sobre o potencial de suas obras, a qualidade, e sobre essa questão conhecida como a questão homérica, se Homero realmente existiu, se o Homero histórico, se a prova de sua existência, se os textos pertencem a ele ou não. Então ele dará aqui sua opinião, há de fazer inúmeras citações de autores favoráveis a uma obra individual de um autor, de uma única pessoa, e autores estudiosos que acreditam que a obra é uma obra coletivista, né, feita em colaboração ao longo do tempo, por vários textos. E então leamos nós o que Otto Maria Carpo tem a dizer sobre a questão homérica. Nenhum autor clássico alcançou jamais fama tão indiscutida. O nome de Homero tornou-se sinônimo de poeta. Essa glória é em grande parte resultado de inúmeros esforços malogrados de imitá-lo. Será difícil enumerar as epopeias modernas que se escreveram para rivalizar com Homero, e o fracasso manifesto de todos os imitadores fortaleceu a unanimidade de opinião. Homero é o maior dos poetas. Os gregos antigos consentiram, mas por outros motivos. Porque nunca, senão nas últimas fases da decadência literária, um poeta grego pensou em imitar Homero. As epopeias homéricas eram consideradas como cânone fixo, ao qual não era lícito acrescentar outras epopeias de origem mais moderna. A Ilíada e a Odisseia eram usadas nas escolas gregas como livros didáticos, não da maneira como nós outros fazemos ler aos meninos algumas grandes obras de poesia para educar-lhes o gosto literário, mas sim da maneira como se aprende de cor um catecismo. Para os antigos, Homero não era uma obra literária, leitura obrigatória dos estudantes e objeto de discussão crítica entre os homens de letras. Na antiguidade, também assim como nos tempos modernos, Homero era indiscutido, mas não como epopeia, e sim como Bíblia. Era um código. Versos de Homero serviam para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças dos tribunais, moções políticas,
Versos de Homero citaram-se nos discursos dos advogados e estadistas como argumentos irrefutáveis. Homero, isto significava a tradição, no sentido em que a Igreja Romana emprega a palavra como norma de interpretação da doutrina e da vida. Nesse trecho aqui, Otto Maria Carpo fala da importância do livro da Ilíada para os gregos, né? A questão da tradição, da cultura, dos costumes, da religião, do direito, da filosofia, da moral, tudo eles iam beber na fonte da Ilíada. Nos versos da Ilíada é de onde eles tiravam suas teses, seus entendimentos e tudo mais. Mas essa doutrina e essa vida não tem nada com a nossa vida e as nossas tradições. Homero podia ser a Bíblia de um mundo alheio, o famoso realismo objetivo de Homero, que o tornou norma da vida grega, afasta-o justamente da nossa vida, cuja realidade exigiria outras normas objetivas, diferentes, para nós outros. Homero não pode ser outra coisa, senão símbolo de uma grande obra literária, puramente literária e capaz de ser discutida. Por isso, a autenticidade das epopeias homéricas, a famosa questão homérica, teria tido a maior importância para os gregos antigos, a mesma que tinham nos séculos XVIII e XIX, as discussões entre os teólogos sobre a autenticidade dos livros bíblicos. Para nós, a questão homérica, que tanto apaixona os filólogos e arqueólogos, é de importância bem menor. Antes, tratar-se-ia de saber se a Ilíada e a Odisseia são monumentos veneráveis ou forças vivas. Mas não pode haver dúvidas, embora imensamente remotos de nós, os dois poemas continuaram sinônimos de poesia. Matthew Arnold, no seu ensaio sobre a arte de traduzir Homero, deu ao realismo homérico uma definição estilística. O estilo de Homero seria rápido, direto, simples e nobre. As três primeiras qualidades definem o realismo. Pela quarta, distingue-se Homero de todos os outros realistas. Homero fala de tudo o que é humano. Inclui na vida humana os deuses que têm feição nossa, mas também o lado infra-humano e até animal da nossa vida. As fadigas físicas, a comida, o amor nas suas expressões físicas, tudo entra em Homero. E as palavras mais grandiloquentes sobre deuses e heróis dariam só um contraste desagradável com a realidade da vida descrita, se não fosse aquela quarta qualidade do estilo homérico. Tudo parece dignificado, nobre, e não pela escolha de eufemismos, mas pelo emprego de adjetivos e comparações estereotipados. A monotonia aparente dessas repetições parece dizer-nos: vejam, a vida humana é sempre assim, é eternamente assim, e esse aspecto das coisas, subespécie eternitatis, dignifica tudo, sem desfigurar jamais a verdade. Homero, ou como quer que se tenha chamado, como quer que se tenha chamado o poeta, não importa. Consegue o milagre de dar vida verdadeira em fórmulas fixas, em clichês. Não importa se isso é resultado das capacidades inatas de um povo genial ou do trabalho de um gênio poético. Revela a presença de uma grande capacidade de estilização, da mesma que se mostra na composição das duas epopeias. A dúvida que se levanta sobre a unidade dos dois poemas nasce, porém, dessa mesma unidade, o equilíbrio entre o Olimpo e a tragédia na Ilíada, entre as aventuras fantásticas e o idílio crepuscular na Odisseia. É tão perfeito, a objetividade dos poemas é tão grande que o leitor se esquece de que lê poesia. O enredo das duas epopeias é como a própria vida humana.
não foi inventado. Tudo devia ter acontecido assim. Não é preciso explicar nem interpretar nada. O poeta desaparece atrás do poema. E por isso foi possível duvidar da sua existência histórica, depois da identidade dos autores de duas epopeias, enfim, da autoria individual dos poemas. Ele diz que a força dos poemas da Ilíada e da Odisseia é tão forte que ela eclipsa a pessoa, a personificação do autor, a sua força na poesia, na escrita, na tradição, é muito acima de uma pessoa ter escrito esta obra ou uma coletividade. As dúvidas já eram antigas, mas o grande advogado do diabo foi Friedrich August Wolff, nos seus Prolegomena ad Homero, 1795. Quer dizer, no finalzinho do século XVIII, o advogado do diabo aqui, na concepção de Otto Maria Carpo, né, em se posicionar contra um único autor para as duas obras e que estas obras em si eram de um único autor. Apontou nas contradições as diferenças estilísticas entre a Ilíada e a Odisseia e dentro das próprias epopeias, baseando-se nas experiências do século XVIII, que tinha descoberto a poesia popular anônima e acreditava possuir nas canções do lendário Ossian um pendante nórdico dos poemas homéricos. Wolff negou a unidade das epopeias, que seriam composições do gênio coletivo dos gregos, a paixão do romantismo pela poesia popular e pela inspiração, sem colaboração da razão dos classicistas. Aprovou a tese wolffiana. Karl Lachmann considerava a Ilíada como coleção de 16 poemas independentes, depois unificados por um redator. Hermann admitiu a autoria de Homero. O nome não importa. Para dois poemas de tamanho curto. A ira de Aquiles e o retorno de Ulisses seriam os núcleos em torno dos quais as epopeias se teriam desenvolvido, por meio de interpolações e suplementos anônimos, atribuídos depois ao próprio Homero. A análise cada vez mais acurada da linguagem, do estilo e da composição convenceu a maioria dos filólogos. A grande autoridade de Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff é principalmente responsável pela vitória provisória da teoria coletivista. Contra as dissecções filológicas, revoltaram-se, porém, os críticos, que não perderam de vista as qualidades literárias dos poemas, o agrupamento simétrico dos discursos, a antítese intencional entre Aquiles e Paris, o julgamento ético dos personagens, a resposta explícita da Odisseia, as dúvidas que a leitura da Ilíada deixa subsistir. Contradições encontram-se também em obras autênticas de autores individuais, antigos e modernos, e as contradições homéricas perderam cada vez mais a importância que lhes foi antigamente atribuída, em face da unidade de concepção e composição das duas epopeias. A ideia romântica de poesia popular e coletiva revela-se como preconceito, e o unitarismo ganha cada vez mais terreno.